Meu nome é Juliana, eu curso Pedagogia na PUC, no campus de Curitiba. Bom, o título do meu trabalho é Alunos versus Autonomia. Quais são as vantagens, Quais são os benefícios de se estimular a autonomia dos seus alunos? Eu vou iniciar um pouco falando como que foi a minha trajetória na escola, Que foi uma das experiências, assim, mais marcantes e incríveis que eu pude passar, Eu resumo toda essa experiência como transformadora e ela foi e ela é responsável por boa parte de quem eu sou hoje, principalmente na questão profissional, Estou aqui fazendo pedagogia porque tive muitas boas influências, muitas boas inspirações. Então eu acredito que eu resumo como transformadora e responsável por quem eu sou, Eu acredito que o ambiente escolar ele nos permite a experiência de descobrir quem nós somos e qual o nosso lugar perante a sociedade, e ele nos coloca como protagonista da nossa história. E ele nos tira daquele mundo ilusório, aquele mundo infantil realmente, e nos coloca na vida real, diante da sociedade, de uma maneira mais leve, claro, mas mesmo assim ele nos mostra a realidade, eu acredito muito na ideia de que eu também fui protagonista principal da minha história, mas eu não posso excluir a parcela de responsabilidade que os meus professores tiveram. Por mais que quem faz a escola, quem faz a faculdade somos nós, os alunos, eu acredito que os professores eles têm uma extrema importância para formação da nossa personalidade mesmo, além de eles passarem todas aquelas informações que a gente decora, eles passam experiências que para mim são muito mais valiosas do que informações que eu vou fazer uma prova e depois vou esquecer. Então, basicamente, eu resumiria a minha experiência na escola como transformadora. Bom, e qual que é o papel do educador no desenvolvimento dessa autonomia? Eu acredito que na vida, duas instituições sociais são responsáveis por esse desenvolvimento, a instituição familiar e a instituição escolar. E eu acredito que a escolar, ela deva trazer metodologias pedagógicas que conduzam o aluno a desenvolver essa autonomia, Como, por exemplo, a problematização. Às vezes, existe ali uma resposta exata, mas o porquê dessa exatidão, Eu acho que a questão justamente está em questionar, em colocar ali a função e a responsabilidade do aluno de pensar, de refletir o porquê daquilo, Justamente para que não fique naquela padronização de simplesmente responder perguntas que muitas vezes não vão ser eles que vão responder, porque eles vão copiar de outras pessoas, ou que a resposta vai vir exata, Então, eu acredito que seja mais importante que isso seja desenvolver debates, leitura, pesquisa, justamente colocar o aluno na posição de refletir e de achar uma solução para aquele problema, Eu acredito que muito mais importante do que achar a resposta seja o processo para achar a resposta, porque é nesse processo que está o desenvolvimento, não exatamente na resposta. Muitas vezes, uma pergunta precisa ser feita mais 3 perguntas para conseguir achar a resposta, Eu acredito que perguntar e questionar seja o mais importante nesse desenvolvimento, E o educador está ali justamente para fazer isso, questionar, fazer o aluno pensar realmente, Tirar aquela preguiça que o aluno tem de pensar ou só de pegar a resposta pronta. Então, acredito que essa é a principal função do ambiente escolar, questionar, Fazer o aluno refletir através de debates, pesquisas, leituras, qual método for mais eficiente para aquela sala. E como que a gente pode, através do processo de desenvolvimento de autonomia, combater a desigualdade social e o preconceito dentro do espaço escolar, Bom, eu acredito que a desigualdade e o preconceito não exista uma solução exata que nós podemos achar dentro de uma sala de aula, Porque a desigualdade e o preconceito são problemas enraizados na nossa cultura, na nossa sociedade, Porém, eu acho que dentro do ambiente escolar, eu já passei por diversas situações onde o professor simplesmente chegava na sala de aula, depositava todas aquelas informações e ia embora falando que no final do mês o salário dele estava garantido, Sem se importar com a situação do aluno, porque, querendo ou não, a escola envolve um âmbito social muito grande, O aluno acaba ali levando uma bagagem extensa de casa, Da situação familiar, da condição financeira, o que muitas vezes atrapalha esse processo de desenvolvimento, Então, acredito que é importante o professor dar uma atenção a esse ambiente em que o aluno está vivendo, E acredito que seja muito oportuno dar a oportunidade desses alunos e do professor se conhecerem, Debaterem, se exporem mesmo, Quem se sentir confortável, óbvio. Mas realmente de expor opiniões, expor realidades, expor histórias, que se abre uma oportunidade de desenvolvimento, além da autonomia, desenvolver o respeito, que é uma das coisas assim, mais importantes para se viver em sociedade, justamente o respeito, Então eu acredito que quando a gente conhece o outro, a gente passa a entender um pouquinho melhor das atitudes que ele tem, do porquê ele não conseguir fazer uma coisa, ou do porquê ele fazer tal coisa. Talvez realmente não existam muitas soluções do que se fazer dentro do ambiente escolar, já que existe um limite, Mas eu acredito que simplesmente a inclusão de um aluno diferente já seja uma solução muito boa, porque isso já muda uma parte da história de uma pessoa, Ser incluído, se sentir que faz parte de um grupo social. Isso é uma coisa muito boa e acredito que dentro do ambiente escolar essa seja a principal solução no combate, da desigualdade social e do preconceito. Justamente esse conhecer o próximo e respeitar e incluir. Bom, antes de a gente falar sobre os problemas recorrentes da escola tradicional, eu gostaria de citar um pouco quais são os benefícios, em você desenvolver a autonomia do aluno. Eu acredito que o grande benefício está naquele clichê de que as crianças são o nosso futuro, E o que a gente espera para o nosso futuro?
Nós queremos pessoas alienadas ou pessoas que refletem a situação que vivem? Pessoas que simplesmente aceitam o que os grandes dizem ou pessoas que sabem o seu valor diante da sociedade e vão atrás dos seus direitos, né? Então, acho que você incentivar essa autonomia está aí justamente no que você quer para o futuro da sua sociedade. E diante disso, quais são os problemas da escola tradicional, né? Quais são as suas consequências? Bom, eu acredito que a escola tradicional nada mais seja do que simplesmente o professor depositando milhares de informações de um jeito super prático, né? Sem nenhum desenvolvimento, sem nenhuma metodologia, simplesmente falando ou lendo ou escrevendo, né? E sem a questão do debate, né? Simplesmente é isso que tá certo e pronto, acabou. Ok, mas por que isso é o certo? Por que essa resposta é tão exata? Quem chegou nela? O que se deu até essa resposta, né? E a escola tradicional não tem disso. É simplesmente me escutem, me respeitem e me levem como certo. Simplesmente isso, né? Acredito que isso seja um grande problema. Eu tive uma professora muito sábia que dizia que ela tinha a função de passar informações para que a gente decorasse, chegasse no dia da prova, colocasse aquelas informações, tirasse a nota boa e passasse de ano. Mas ela também dizia que a principal função dela ali era transmitir conhecimento, porque conhecimento a gente não esquece. E eu acredito que o ambiente escolar traz muito disso, né? De experiências. E experiências são coisas que a gente não esquece. São mais valiosas que qualquer informação ou fórmula decorada, né? Porque experiências desenvolvem a gente, né? O processo de pensar, o processo de resolver, o processo de refletir nos desenvolve diante da sociedade. E acredito que isso seja o principal objetivo da educação.